Inciso 18. Medidas para aprimorar a investigação de crimes. Mudança na Lei de Execução Penal, Banco Nacional de Perfil Genético. Artigo 9º. Os condenados por crimes dolosos, mesmo sem trânsito em julgado, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, quando do ingresso no estabelecimento prisional. Parágrafo 3º. Os condenados por crimes dolosos que não tiverem sido submetidos à identificação do perfil genético, quando do ingresso no estabelecimento prisional, poderão ser submetidos ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 4º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 12.037/2009. Artigo 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de absolvição do acusado ou, mediante requerimento, decorridos 20 anos após o cumprimento da pena no caso do condenado. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 9.296/1996. Artigo 9º. A interceptação de comunicações em sistemas de informática e telemática poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível desde que assegurada a integridade da diligência e poderá incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenado em caixas postais eletrônicas. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 11.343/2006 para introdução de agente encoberto. Artigo 33. Parágrafo 1º. Inciso 4º. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 9.613/1998 para introdução de agente encoberto. Artigo 1º. Parágrafo 6º. Não exclui o crime a participação, em qualquer fase da atividade criminal de lavagem, de agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 10.826/2003 para introdução de agente encoberto. Artigo 17. Parágrafo 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena a venda ou a entrega de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 18. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a venda ou a entrega de arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 10.826/2003. Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos deverão ser armazenados em Banco Nacional de Perfis Balísticos gerenciados por Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 1º.
O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo, armazenando características de classe individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas à apuração criminal federal, estaduais ou distrital. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido nas unidades de perícia oficial da União, estaduais e distrital. Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Parágrafo 5º. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão objeto de regulamento do Poder Executivo Federal. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino 12.037/2009. Artigo 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 1º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distrital. Parágrafo 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 3º. Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 4º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Parágrafo 5º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros será limitado às impressões digitais e das informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 6º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes em outros bancos de dados ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo 7º. Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Parágrafo 8º. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito ou oficial devidamente habilitado. Parágrafo 9º. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 10. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instauradas, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 11. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão objeto de regulamento do Poder Executivo Federal. Mudanças na Lei N. Indicador Ordinal Masculino
12.850 a 2013. Artigo 3º. Em qualquer fase da investigação ou da persecução penal de infrações penais praticadas por organizações criminosas, de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de infrações penais conexas, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Artigo 3º-A. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal poderão firmar acordos ou convênios com congêneres estrangeiros para constituir equipes conjuntas de investigação para a apuração de crimes de terrorismo, crimes transnacionais ou crimes cometidos por organizações criminosas internacionais. Parágrafo 1º. Respeitadas as suas atribuições e competências, outros órgãos federais e entes públicos estaduais poderão compor as equipes conjuntas de investigação. Parágrafo 2º. O compartilhamento ou a transferência de provas no âmbito das equipes conjuntas de investigação devidamente constituídas dispensam formalização ou autenticação especiais, sendo exigida apenas a demonstração da cadeia de custódia. Parágrafo 3º. Para a constituição de equipes conjuntas de investigação, não se exige a previsão em tratados. Parágrafo 4º. A constituição e o funcionamento das equipes conjuntas de investigação serão regulamentadas por meio de decreto. Seção V. Da escuta ambiental. Artigo 21-A. A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos poderá ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público para investigação ou instrução criminal quando: Inciso 1º. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes. Inciso 2º. Houver elementos probatórios razoáveis de autora e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, no período noturno ou por meio de operação policial disfarçada. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada como prova de infração criminal quando demonstrada a integridade da gravação. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Artigo 21-B. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos sem autorização judicial. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou quem revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.